Olá, salve, salve, espectador do canal Resgatando História, tudo bem com vocês? Bem, para mim é um enorme prazer estar de volta com vocês, trazendo hoje uma super aula. Hoje nós iremos trabalhar com o tema a história dos hebreus, exatamente, nós iremos entender essa história maravilhosa desse povo hebreu que viveu há muito tempo atrás, que surgiu há muito tempo atrás, e nós iremos entender e contextualizar a sua história. Antes de iniciarmos essa maravilhosa aula, eu gostaria de me apresentar para aquelas pessoas que ainda não me conhecem. Sou o professor Alan, também sou pesquisador e também sou youtuber. Eu gostaria também de agradecer aquelas pessoas que já se inscreveram no canal. O meu muito obrigado. Para aquelas pessoas que ainda não se inscreveram, por favor, inscreva-se no canal, assim você não perde nenhum vídeo, não perde nenhuma aula que eu irei postar nos próximos dias. Outra coisa importante, não esqueça de deixar um like, porque assim o canal ele cresce, ele ganha visibilidade na plataforma do YouTube e você ajuda o meu trabalho a crescer e ganhar também visibilidade. Antes de mais nada, gostaria de trazer a vocês a nossa fonte bibliográfica a qual nós iremos trabalhar hoje. Hoje nós iremos trabalhar com 3 fontes bibliográficas. A primeira delas é essa que aparece aqui na descrição. Iremos trabalhar com a Bíblia Sagrada, a versão atualizada de King James. Também iremos trabalhar o livro de Flávio Josefo, a segunda fonte. Ele vem falando sobre desde os primórdios de Abraão até a queda de Jerusalém. E a outra fonte vai contar, a terceira fonte no caso, vai contar sobre a história do povo judeu, mais ou menos de Jerusalém até os dias atuais, para nós podermos contextualizar e entender esses pormenores. Prometo que eu irei trazer a vocês nessa aula de hoje uma aula dinâmica, uma aula bem interessante e com riquezas de detalhe. Espero que todos gostem. Também não esqueçam de comentar na descrição do vídeo pontos importantes, pontos que vocês gostaram e até críticas eu aceito também. Então eu convido a vocês a iniciarmos a nossa aula, mas antes de iniciarmos, solta a vinheta. Bem, indo agora direto ao ponto, direto à nossa aula, apresento a vocês a origem dos hebreus, exatamente. Mas antes de começarmos, eu trago a vocês algumas curiosidades. Vocês sabiam que os hebreus eles deram origem a outro povo interessante? Exatamente, eles deram origem ao povo judeu. Trago a vocês algumas curiosidades. Por exemplo, no início do século XX, século passado, existiam mais ou menos cerca de 57 países catalogados dentro das Nações Unidas. Hoje, no século XXI, são cerca de mais ou menos 195, 197 países. Isso segundo os dados das Nações Unidas. Mas isso não é um número final, não é também 100% oficial, porque existem ausências nessa listagem. Outro ponto importante, hoje nós iremos entender o percurso, o desenvolvimento e o surgimento dos hebreus. Mas eles deram origem aos judeus. E os judeus, eles são cerca hoje de 14 milhões que vivem no mundo todo. 6 milhões vivem dentro de Israel, exatamente, na sua terra natal. E 8 milhões vivem espalhados pelo mundo todo. Por exemplo, eles vivem nos Estados Unidos, eles vivem na Alemanha, na Rússia e na França, e em outras partes do mundo também. Mas concentrado primeiro nesses 4 países a qual eu acabei de explanar a vocês. Um outro ponto importante, muitas das pessoas que nós conhecemos podem até não ter contato com nenhum judeu, mas saiba que tanto você quanto eu, muitos dos benefícios ao qual nos utilizamos hoje vêm deles. Você quer ver como é que funciona? Vamos lá. Albert Einstein, ele foi um judeu, ele viveu na Alemanha, ele nasceu em 1875 e faleceu em 1955. Albert Einstein, ele revolucionou o mundo. Como? Ele trouxe algumas teorias que iriam impactar o mundo da matemática e da física. Ele revolucionou com a teoria da relatividade, a teoria quântica e a teoria nuclear da bomba atômica. Esse foi um judeu alemão, Albert Einstein. Um outro judeu que se destacou muito foi quem? Foi Karl Marx, muito interessante. Karl Marx ele era também um judeu alemão.
Ele nasceu em 1818 e faleceu em 1883. Faleceu muito jovem ainda, faleceu aos 64 anos. Karl Marx, ele foi um filósofo e também foi um economista. Ele revolucionou o mundo escrevendo duas grandes obras. Foi o Manifesto Comunista e o Capital. Karl Marx, ele é considerado por muitos como o pai da filosofia. Karl Marx, ele é considerado por muitos o pai do socialismo e ele é também considerado o pai da filosofia. Isso não é unanimidade, mas muitos o consideram dessa forma. Eu trago a vocês também aqui, continuando com a base da questão dos exemplos, Sigmund Freud. Ele nasceu em 1856 e faleceu em 1939. Ele faleceu aos 83 anos. Interessante que ele foi um judeu que viveu na Áustria. Ele é considerado, Sigmund Freud, como o pai da pediatria e também pai da psicanálise. Ele revolucionou esse termo, porque Freud, ele vai conseguir diagnosticar na criança os primeiros sintomas, problemas que a criança passa na fase da infância. E na fase adulta ele vai conseguir entender os primeiros transtornos, que essa criança viveu na fase de adolescente, criança, e passou na fase adulta. Então, Sigmund Freud, ele vai ser o pai da psicanálise e da pediatria. Um outro judeu que impactou o mundo também foi Jonas Salk e Albert Sabin. Esses dois cientistas, eles foram judeus, criadores e aperfeiçoadores da vacina poliomielite, exatamente. Quando se fala em vacina, a gente lembra logo do Zé Gotinha, exatamente. Se não fossem esses dois judeus, muitas crianças hoje estariam sofrendo, passando por algumas dificuldades no que se refere à saúde. Devemos isso graças a Deus em primeiro lugar e também a Jonas Salk e Albert Sabin, que foram judeus. Outro que se destaca é Abraham Jacob. Ele nasceu em 1930 e faleceu ano passado, 2019. Ele foi judeu e viveu nos Estados Unidos. Ele é considerado o revolucionário no que se refere à questão da pediatria. Exatamente, ele revolucionou a questão da pediatria moderna. Ele é considerado o pai da pediatria moderna. Um outro judeu que se destacou muito foi Casimir Funk. Ele nasceu em 1884 e faleceu em 1967. Ele faleceu aos 83 anos. Foi judeu, viveu na Polônia e foi criador das vitaminas, exatamente. Muitas vezes nós tomamos vitamina por carência do nosso organismo, falta disso, falta daquilo. O idealizador da questão das vitaminas foi Casimir Funk. Ele era polonês e era judeu também. Continuando com a questão dos nossos exemplos, eu trago a vocês aqui Abraham Waskman. Ele nasceu em 1888 e faleceu em 1973. Faleceu aos 85 anos. Ele também era judeu. Ele era da Ucrânia e descobriu a questão dos antibióticos. Muitas vezes, quando nós sentimos febre, estamos acamados ou com problema de saúde, nós tomamos antibióticos para poder melhorar. Devemos isso também a esse outro grande judeu, Abraham Waskman. Eu trago a vocês aqui alguns exemplos só. Se nós fôssemos exemplificar o que se refere à questão dos judeus, que dão origem, que foi a ascendência os hebreus, nós iríamos passar uma aula só exemplificando, mas o objetivo não é esse. Só para vocês entenderem, até a calça jeans que nós vestimos também foi um judeu que inventou, que criou, que desenvolveu. Então, eu e você podemos até não ter conhecido nenhum judeu, mas sabe que muitos dos benefícios a qual nós utilizamos hoje na contemporaneidade foram eles que nos concederam. Outro ponto importante, nós compreendermos os pormenores sobre a história dos hebreus, que deram origem aos judeus. Eles ganharam cerca de 50 prêmios Nobel no que se refere à química, 53 na medicina, 9 prêmios Nobel na questão da paz. Eles se destacaram aonde eles chegaram. Então, incomodaram muitas pessoas, muitos impérios, que também nós vamos entender no decorrer dessa aula. Eu espero que vocês estejam gostando. Vamos continuar. Nesta segunda parte, eu trago a vocês uma pequena introdução para nós compreendermos os pormenores referentes aos hebreus. Os hebreus, eles eram descendentes de outros povos, de quem? Dos semitas, que era um grupo maior. Esse grupo maior semítico, ele falava vários idiomas. Por exemplo, esse grupo semítico ele falava acadiano, árabe, ugarítico, fenício, aramaico, etíope, copta, guanche, assírio, hebraico e também falava a língua dos caldeus. Então, só para você entender nesse contexto histórico,
os hebreus, eles são descendentes dos semitas, que eram um grupo maior, certo? Deu para entender? Tranquilo? Dando continuidade. A origem dos hebreus começa na cidade de Ur dos Caldeus. Contextualizando um pouco essa cidade de Ur dos Caldeus, essa cidade tinha mais ou menos entre 65 mil a 100 mil habitantes. Poxa, professor, tanta gente assim nessa época? Tão antigo? Sim, mas explico por quê. Foi nesse período, 4.000 anos antes de Cristo, que surge a questão da agricultura, da pecuária, né, da questão da urbanização, e também surge a questão da escrita. E dentro desse contexto histórico na cidade de Ur dos Caldeus vai surgir o nosso personagem central, que é considerado o primeiro hebreu, que nós estamos falando de Abraão. Abraão, para muitos rabinos, ele é considerado o primeiro hebreu. Então, entendendo esse contexto histórico, Abraão, ele sai da cidade de Ur dos Caldeus, né, via cidade Ur dos Caldeus, via Harã, até a terra prometida de Canaã. No decorrer desse trajeto, viajando, né, pelo deserto, ele teve um filho chamado Isaac. Isaac, ele é conhecido no livro historiográfico, no livro sagrado para os cristãos, como o filho da promessa, exatamente. E Isaac, ele vai gerar 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, por sua vez, o mais novo, vai enganar o mais velho, que é Esaú, né, roubando a sua primogenitude, né? Devido a esse seu ato criminoso para com seu irmão e para com seu pai, apoiado pela sua mãe, Jacó, ele se vê obrigado a fugir para um local distante, para que Esaú, seu irmão mais velho, não o mate, né? E para que ele também não cause tanta tristeza ao seu pai Isaac, que já estava no fim da vida, já não enxergava muito bem. O contexto que se desenrola essa parte histórica era que o pai Isaac já era idoso, sem tanta visão, né? Ele queria abençoar o seu filho, mas existia uma diferença entre os dois. Esaú, ele era uma pessoa robusta, né, e era cabeludo. Já Jacó, ele era uma pessoa sem pelo, então o pai poderia reconhecer tanto um como o outro. Esse era o medo de Jacó. Mas mesmo assim, juntamente com a sua mãe, Jacó engana seu irmão Esaú, roubando a primogenitude, né, e buscando a bênção do seu pai Isaac, que já estava no final da vida. Tranquilo? Partindo para a parte Jacó, ele teve 12 filhos. Esses 12 filhos vão dar origem às 12 tribos de Israel. Interessante que essa palavra Israel aparece nesse contexto agora. Mas por quê? Da onde vêm as 12 tribos de Israel? Entendendo esse contexto, Deus, ele muda o nome de Jacó para Israel. Está lá em Gênesis capítulo 32, versículo 28. Ou seja, trocando em miúdos e contextualizando mais essa parte, só para ficar bem claro, Jacó, ele, no decorrer da sua fuga, com medo de Esaú, seu irmão, e foge também de Isaac, seu pai, Rebeca, sua mãe, da sua cidade natal, ele fica muito triste, ele começa a orar a Deus, ele começa a ter uma comunhão com Deus mais próxima. Então, numa noite de agonia, de pesadelos, ele tem um sonho, um pesadelo que parecia mais um pesadelo, e ele ora a Deus pedindo que Deus o perdoe por ele ter enganado seu irmão Esaú e seu pai Isaac, né? Então é a angústia de Jacó. Jacó, ele tem um anjo à sua frente, a qual ele luta com esse anjo, segundo a fonte histórica, a Bíblia Sagrada dos cristãos. Nesse contexto histórico, ele luta com esse anjo ele toca na perna de Jacó, e Jacó, ele fica manco. E ele continua a pelejar com o anjo, até que o anjo, ele troca o nome de Jacó, né, de Jacó para Israel, né, que significa homem de batalha. Então, Jacó, ele não passa mais a chamar-se Jacó, e sim Israel. Israel, que no caso é Jacó, vai dar origem às 12 tribos de Israel. Estão gostando da aula? Continuem e fiquem comigo, não saiam daí. Bem, dando continuidade no que se refere à criação das 12 tribos de Israel, eles vão fazer uma migração para o Egito. Por quê? Porque nessa época, contextualizando, vai haver muita fome, muita dificuldade de alimento. Então eles verão a necessidade de migrar para o Egito. Mas vamos contextualizar. O período de José
no Egito. José era filho de Jacó, só para nós entendermos e contextualizarmos mais. Houve um período, como eu falei, de fome. A dificuldade na terra de Canaã era muito grande, aos redores também. Então eles tiveram necessidade, foram meio que obrigados a migrarem para o Egito, senão morreriam de fome. E eles tinham uma enorme quantidade de pessoas que dependiam diretamente deles. Então, houve também um período de prosperidade no Egito. O povo hebreu, quando adentrou no Egito, eles prosperaram, eles se multiplicaram muito. Então, esse governo do Egito, que era amigo de José, os acolheram, né, de forma harmônica, e o outro também. Mas a partir do momento que o faraó, que conhecia José faleceu, e essas pessoas conhecidas faleceram, também morreu a história, né, do início dessa amizade entre o faraó e José. Então, o que houve? Houve também um período de escravidão no Egito, porque o faraó que se levantou posteriormente não conhecia a fama de José no Egito. Então ele viu que o povo hebreu estava prosperando muito, então eles começaram a escravizar, a maltratar de forma muito dura o povo hebreu. Então acontece um fato interessante, é nesse contexto histórico que surge um outro hebreu por nome de Moisés. Moisés, ele vai conduzir o povo hebreu da saída do Egito via a terra prometida, Canaã. Ou seja, o povo que vai ser guiado por Moisés vai peregrinar por 40 anos no deserto, né? E no decorrer desse recorte temporal, eles vão receber no percurso dessa caminhada os 10 mandamentos, ou seja, um dos mandamentos, um dos códigos das leis mais antigas que se tem conhecimento dentro da historiografia como um todo, e que é reconhecido como um documento oficial nos dias de hoje. Tudo bem? Dando continuidade, nós vamos aqui para a parte agora do período dos juízes. Após a saída do Egito, após Moisés encaminhar o povo por 40 anos de volta a Canaã, né, e receber os 10 mandamentos, nessa caminhada é conhecida como o Êxodo, né, o Êxodo de Moisés com o povo de Deus. Então, vai acontecer posteriormente o período dos juízes, que vai de 1200 a 110 antes de Cristo, correto? O primeiro rei de Israel vai ser Saul. Saul, ele marcou o período do Reino Unido de 1010 a 931 antes de Cristo. Então, o povo, a população na época estava pedindo um líder para governar tudinho, por isso que é conhecido o período dos juízes. Então, contextualizando historicamente, Saul foi o primeiro rei de Israel e ele reinou, né, no período de 1010 a 931 a.C. O segundo rei posteriormente de Israel foi Davi. Davi é conhecido porque ele derrotou o gigante Golias, e ele também fez o quê? Ele fez o estabelecimento de 2 limites no reino de Israel, a parte norte e a parte sul. Tudo bem? Vamos dar continuidade. O terceiro rei de Israel foi considerado o homem mais sábio da terra. Exatamente, estamos falando de Salomão. Salomão, ele foi considerado o terceiro rei de Israel e o homem mais sábio. As pessoas vinham a Israel para ouvir Salomão falar. As pessoas traziam arcadas de tesouro apenas para ouvir Salomão. Salomão era muito sábio e fazia grandes orientações para as pessoas da época que o procuravam. Uma parte interessante também é que ele fez um projeto arquitetônico que era muito cobiçado. Ele fez o Templo de Jerusalém, que é conhecido no mundo contemporâneo, no período contemporâneo em qual nós vivemos, como o Templo de Salomão. Foi ele que ergueu. O filho de Davi, no caso, foi o rei Salomão, que construiu arquitetonicamente o Templo de Jerusalém. O rei Davi, ele conseguiu juntar todos os recursos, todas as riquezas para que seu filho, o terceiro rei de Israel, conseguisse fazer a construção do Templo de Jerusalém, que é conhecido na contemporaneidade como o Templo de Salomão. Tudo bem? Vamos dar continuidade.
Para compreendermos o que foi a questão do cisma que ocorreu em 931 a.C., nós temos que entender que Roboão era filho do rei Salomão. Contextualizando mais essa parte, nós temos que entender que no final do reino de Salomão, ele se envolveu com várias mulheres de outros lugares, trazendo a questão do paganismo. E também Salomão ele colocou duros impostos à sociedade, que deixou a população revoltada. Compreendendo essa parte, Roboão, que era filho de Salomão, ele não diminuiu, ele não cedeu no que se refere à questão dos impostos. Uma outra parte importante é que dentro do cisma que ocorreu em 931 a.C., houve a divisão do norte, que foi Israel, e houve a divisão do sul, que foi Judá. Então houve o cisma, a divisão, tranquilo? Dando continuidade, o reino de Israel, que foi um golpe dado por Jeroboão não era da linhagem real de Davi e de Salomão. Só quem era da linhagem real era Roboão. Jeroboão, ele era filho de uma pessoa próxima da corte do rei Salomão, que quando viu a oportunidade do reino de Salomão estar em defasagem e com altos impostos sendo cobrado, ele aproveitou para fazer a divisão do reino do norte e o reino do sul. Então, Roboão ele dá um golpe, ele fica com o reino de Israel. Isso ocorreu no recorte temporal de 931 a 722 a.C. O que foi que Jeroboão fez? Jeroboão não era filho da linhagem real de Salomão, como eu bem disse. E ele construiu santuários pagãos, ele construiu em duas cidades diferentes para que seus súditos adorassem de forma incoerente. Outra coisa que ele fez o povo adorar 2 bezerros de ouro. Isso no reinado de Jeroboão, no reino de Israel, na parte norte. Outra coisa importante a ser destacada, ele constituiu novas datas para o feriado religioso. Ele mexeu na parte mais sagrada na época do povo, que era a questão religiosa das datas. Ele também proibiu que os seus súditos saíssem da parte norte de Israel e viessem para cá, para o reino de Judá na parte sul. Por quê? Porque na parte sul ficava o templo esplendoroso do rei Salomão, que foi destruído um pouco mais na frente. Mas entendendo o reino de Judá e o reino de Israel da parte norte, o reino de Israel ele foi varrido pelo Império Assírio. As 10 tribos que ficavam na parte norte de Israel simplesmente evaporaram do mapa. E até hoje é tema de debate entre os historiadores, porque ninguém sabe, não existe vestígio de onde foram parar as 10 tribos do norte. Então simplesmente acabaram. Já no que se refere à questão do reino de Judá, eles foram conquistados pelo Império Babilônico, que era o Império de Nabucodonosor. Nabucodonosor subjugou o povo de Deus, levou o povo de Deus para o cativeiro, e esse povo fica no cativeiro por 70 anos, exatamente, ele fica no cativeiro na Babilônia por 70 anos. Quando Nabucodonosor levou o povo de Deus para o cativeiro, o que foi que ele fez? Ele levou as pessoas mais sábias, ele levou as pessoas que tinham conhecimento de causa e deixou as pessoas que eram as pessoas de menos condições de poder aquisitivo ficarem na miséria e destruiu o templo de Jerusalém. Isso foi um fato triste para o povo de Deus. Outra parte importante, depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, Ciro, o Grande do Império Medo-Persa, ele liberta o povo das garras da Babilônia do rei Nabucodonosor. Então, o que acontece aqui? Os judeus eles voltaram para a sua terra natal, no reino de Judá, para reconstruir o templo que foi destruído pelo Império Babilônico, por Nabucodonosor. Então, o que acontece? Quando os judeus eles voltam e veem o reino destruído, o templo de Salomão, que era um templo arquitetônico, esplendoroso, destruído, eles choram, eles ficam lamentando, porque eles não conseguiram chegar a 10% da magnitude do poder de construção arquitetônico que o rei Salomão havia construído na parte sul. Outra parte importante, os judeus eles foram conquistados novamente por quem? Pelos romanos. Foi o Império Romano que mudou no ano de
132 a 135 depois de Cristo, o que? Ele mudou o nome da terra sagrada para o povo judeu, que era Canaã, para a Palestina. Foi o Império Romano. E para não deixar que eles voltassem, o que foi que o imperador Adriano fez? Ele expulsou todo o povo judeu da sua terra natal. Além de expulsar todo o povo da sua terra natal, ele ainda troca a terra natal, que era Canaã, para a Palestina, e entrega aos árabes. Então, só para vocês entenderem e contextualizar essa parte, o povo ele ficou cada vez mais sem lugar. Houve a Primeira Guerra Mundial, houve a Segunda Guerra Mundial. Ao fim da Guerra Mundial, que ocorreu em 1945, o povo judeu ficou espalhado pelo mundo, além de que 6 milhões de judeus foram exterminados nos campos de Hitler, né? O nazismo ele exterminou na pessoa de Adolf Hitler 6 milhões de judeus, mas o mais triste é que eles ficaram migrando de 45, 46, sem ter para onde ir. Eles estavam espalhados por todo o mundo. Foi quando as Nações Unidas, em 1947, decidiram pegar a Palestina e dividir em duas partes. Uma parte ficaria com os árabes, os palestinos, e a outra parte ficaria o Estado de Israel. Sem consultar o povo palestino, isso criou um certo atrito. E quando foi no dia 14 de maio de 1948, foi criado o Estado de Israel. Isso, a vida do povo judeu não foi fácil. Eles começam como um povo hebreu, depois eles passam a ser o povo de Israel, do deserto, e depois eles se tornam um povo judeu. Por quê? Porque a tribo de Judá foi a única que resistiu a esse ataque. Espero que todos vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de colocar nos comentários aí se vocês gostaram, se vocês tiveram dúvida, que depois com muito carinho eu vou responder. Não esqueçam de se inscrever também, não deixem de colocar um like, porque assim o canal ele cresce, ele ganha visibilidade na plataforma do YouTube, e até a próxima. Fui!